A semana para o PSG definitivamente não está boa. Depois de perder para o Arsenal na Liga dos Campeões do meio de semana por 2-0, empatou com o Nice neste domingo 1-1. O gol foi marcado por Nuno Mendes depois de um passe de Dembélé. O PSG, inclusive, não perdeu ainda no campeonato francês nessa temporada. São 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates, mas tem o Mônaco dando trabalho. E é o Mônaco quem está na primeira colocação de forma isolada. Tem 7 jogos, sendo 6 vitórias e apenas um empate. E o PSG, então, na segunda colocação. Ainda é muito cedo para saber se o Mônaco vai realmente dar trabalho para esse PSG na temporada, quando a gente fala em título de campeonato francês, porque é uma temporada muito longa, a gente sabe da força do PSG, ainda que tenha problemas a resolver, tem um elenco muito mais qualificado e maior realmente do que as outras equipes. Então, ainda é cedo para falar que o Mônaco pode tirar o título do PSG, mas desde a temporada passada, especialmente na reta final, a gente viu um Mônaco que cresceu muito, que tem jogadores de qualidade e que pode dar um trabalhinho para o PSG, o que o campeonato agradece, afinal, a gente ter um domínio completo do PSG ano após ano é muito ruim para o campeonato, por mais que seja muito bom para o PSG. Então, vamos ver como que esse Mônaco vai se comportar. É o Mônaco que venceu o seu jogo, inclusive na rodada. O Mônaco venceu o Rennes fora de casa por 2-1 e o PSG empatou com o Nice. Foi o último jogo dessa 7ª rodada do campeonato francês. A gente viu um PSG que teve o retorno do Dembélé, foi o grande assunto da semana. O Luiz Henrique barrou o Dembélé do jogo na Liga dos Campeões por uma questão disciplinar, mas ele voltou nessa partida, deu passe para o gol do Nuno Mendes, chega agora a 8 participações em gols na temporada, são 4 gols e 4 assistências, mas foi um PSG, especialmente no primeiro tempo, muito sonolento, que assim como em outras partidas, e aí geral já, não só no primeiro tempo, teve muito mais posse de bola, mas faltou ser mais direto, faltou ser mais objetivo e sofreu muitas vezes com essa posse de bola mais estéril, né? Mais ineficaz. Então, tem um momento ruim, talvez, de seus atacantes. O Luiz Henrique, inclusive, começou com uma escalação com Dembélé aberto na direita, Barcola na esquerda e o Kolo Muani centralizado, e o Kolo Muani foi substituído no intervalo já, fez um primeiro tempo muito ruim. Kolo Muani, desde que chegou no PSG, não vai bem, perdeu completamente confiança, erra tudo. É uma pena, porque é um jogador que a gente viu ser tão decisivo e ser tão bem na Alemanha, e agora, quando chega na França, quando chega no PSG, acaba não indo tão bem. O Luiz Henrique colocou o Lee Kang-in para ser o substituto, mas foi bastante discreto também. No fim do jogo, o Asensio entra, o Asensio está voltando de uma lesão, e eu acho que é uma boa notícia para o PSG que o Asensio está voltando, porque o Luiz Henrique gosta do papel de falso 9, e dentre as possibilidades, talvez o Asensio seja o que tenha feito melhor esse papel desde o início da temporada. Então vamos ver se ele de fato aposta no Asensio para esse papel agora que ele está novamente disponível. Mas o Barcola novamente não fez uma grande partida. Eu acho que o Barcola é um jogador que tem muito talento, mas que é absolutamente natural que tenha uma oscilação. É um jogador ainda muito jovem, então a gente vai ver essa oscilação. Mas outros jogadores que a gente esperava já uma oscilação menor por conta já de uma estabilidade no time, ainda que sejam jovens, a gente pode falar, por exemplo, do Zaïre Emery, que é um jogador muito importante para esse meio-campo do PSG, mas que também não faz assim um início de temporada tão inspirado, talvez a palavra seja essa. Então é um PSG que tem posse de bola, que joga da forma que o Luiz Henrique quer que jogue, que em alguns momentos, em algumas partidas, faz bem para roubar a bola, faz um pouco da pressão, mas peca muito nesse momento final. Então, é o Luiz Henrique que precisa encontrar, acho que não só o seu ataque ideal, em termos de escalação mesmo, mas também contar com um momento melhor
desses jogadores. Eu acho que a parte coletiva de domínio de jogo, de protagonismo no sentido de posse de bola, quando a gente pensa nesse sentido, tá tudo certo, o Luiz Henrique faz isso. Mas mesmo na Ligue 1, a gente imaginando que o Mônaco possa dar um trabalhinho, vai precisar dar um passo a mais quando a gente fala da ponta final, né? Da finalização, dos gols, enfim, acho que isso aí é algo que o Luiz Henrique vai precisar evoluir, vai precisar melhorar durante a temporada. Um destaque positivo aqui para o Marquinhos, não só nessa partida, tá? O Marquinhos faz um muito bom início de temporada. O Marquinhos teve, acho que a temporada passada do Marquinhos nem foi tão ruim assim, mas a anterior tinha sido um pouco mais complicada. Eu acho que atrapalha também que na seleção ninguém tá indo bem, e o Marquinhos é um dos jogadores principais dessa seleção brasileira, mas no PSG ele faz um muito bom início de temporada, acho que foi um dos destaques da partida de hoje, se eu não me engano, colocou inclusive uma bola na trave, então fica esse ponto positivo para esse PSG, mas mais uma partida em que falta criatividade, em que falta ser mais direto, em que falta aquele último momento de finalização. Vamos ver o quanto que esse PSG pode sofrer ou não na temporada com esse Mônaco, nesse momento líder do campeonato francês. O PSG agora enfrenta o Strasbourg na próxima rodada, depois da data FIFA, e aí recebe o PSV pela Liga dos Campeões, então é um retorno já bem forte, né, pro PSG, que precisa vencer o Strasbourg para não ter uma diferença tão grande assim do Mônaco, e claro, depois já volta a jogar pela Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Mônaco enfrenta na próxima rodada do campeonato francês o Lille, e pela Liga dos Campeões também em casa recebe o Estrela Vermelha. Vamos ver como que essas duas equipes se comportam. E se o Mônaco vai dar trabalho realmente para o PSG na tabela e durante o restante da temporada no campeonato francês. Não sai daí sem deixar o like e sem conferir se você está inscrito no canal. Deixa nos comentários também a sua opinião sobre o PSG nessa temporada.